Olá, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Jó. Apesar de a história de Jó se passar fora de Israel, na região a leste e sul, pois Uz é próxima de Edom, que pode ser o ambiente descrito no livro, o autor de Jó é um hebreu profundamente conhecedor das escrituras hebraicas. Há duas datas importantes relacionadas a Jó. Primeiro, a data do próprio Jó e dos eventos descritos no livro. E segundo, a data da escrita inspirada no livro. Sobre a data do próprio Jó, certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, mais ou menos 2000 a.C. Os fatos mais destacados a respeito disso são: ele viveu mais 140 anos após os eventos do livro, o que sugere uma duração de vida de quase 200 anos, que era só comum no período patriarcal, né? Pois Abraão viveu 175 anos. Também suas riquezas eram calculadas em termos de gado e não minérios, como ouro, prata e bronze da época dos reis. A sua atividade como sacerdote da família era idêntica à de Abraão, Isaac e Jacó. E a família patriarcal era a unidade social básica, semelhante aos dias de Abraão. Essas também, as incursões dos sabeus e dos caldeus se encaixam no período abraâmico em que esses povos eram nômades. E o uso frequente no hebraico do nome de Deus é El Shaddai, que era o nome que Abraão, Isaac e Jacó utilizavam. E também não se tem no livro de Jó referência a fatos da história israelita ou a lei mosaica, né? Sugere, então, um período pré-mosaico, anterior à lei, porque não se fala de nada sobre sacrifícios de holocaustos, né? Sacrifícios de culpa, não se fala sobre isso. Bom, há 3 diferentes pontos de vista sobre a data da escrita do livro, que antes a gente falou sobre a data do período, agora a gente vai falar da data de quando foi escrito. Não se também tem uma certeza a respeito disso. Ele talvez tenha sido escrito durante a era patriarcal, pouco depois da ocorrência dos eventos citados, talvez pelo próprio Jó. Ou também pode ter sido durante o reinado de Salomão ou pouco depois. Por quê? Pelo fato do estilo literário do livro se assemelhar ao da literatura daquela época, como Eclesiastes e Provérbios. E a outra opção é que pode ter sido escrito durante o exílio de Judá, quando então o povo de Deus procurava entender teologicamente o significado da sua calamidade. Se não foi o próprio Jó, o escritor deve ter obtido informações detalhadas, escritas ou orais, oriundas daqueles dias, as quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro da forma que nós o temos. Certas partes do livro vieram, evidentemente, da revelação direta de Deus. O livro de Jó lida com a pergunta dos séculos: se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Sobre esse assunto, o livro revela que Deus lida com situações de mais elevadas para a plena compreensão da mente humana. Nesses casos, não vemos as coisas com a amplitude que Deus vê e precisamos da sua graciosa autorrevelação. A verdadeira base da fé acha-se não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Outra coisa que a gente vê neste livro é que o inimigo, o acusador, passa rodeando o mundo, procurando uma forma de nos acusar. Na história da relação de Deus com o seu povo, a questão do sofrimento aparentemente imerecido de indivíduos fiéis reaparece constantemente. O livro de Jó lembra ao povo de Deus que eles têm um inimigo que vai denunciá-los. E por meio da ignorância dos amigos de Jó, o livro ajuda os fiéis a se lembrarem em todo o tempo de que a sua visão do todo é apenas a percepção de um pequeno fragmento. Isso prepara os fiéis para confiarem em Deus e obedecerem a Ele, mesmo em meio às perplexidades da vida, e os capacita a apoiarem e encorajarem um ao outro num espírito de ternura e humildade. A morte e a ressurreição de Jesus não removeram essa perplexidade, mas deram firme fundamento para a esperança de Jó em seu Redentor, pois Jó diz:
Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Agora nós vamos começar o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Jó. Versículos 1 a 5 do capítulo 1. A dedicação de Jó a Deus era sincera. Ele era sincero e reto e andava de forma sábia diante do Senhor. Isso indica que Jó tinha uma vida espiritual consistente, não que não tinha pecado. Os números 7, referente a 7 filhos e 7.000 ovelhas. O número 3, referente a 3 filhas e 3.000 camelos. E o número 1.000, que são as 500 juntas de bois e 500 juntas de jumento, que formam 1.000, simbolizavam perfeição e plenitude. A notável família de Jó, seus servos, gado e riqueza material, faziam dele o maior de todos os homens do Oriente, onde o Oriente pode designar qualquer lugar de Damasco até a Arábia e para o leste até a Pérsia. Para garantir a pureza espiritual de sua família, Jó regularmente atuava como sacerdote. Versículos 6 a 12. As perguntas do Senhor sugerem que Satanás veio à reunião sem ser convidado, mas não indicam que Deus não sabia das atividades de Satanás. A onisciência de Deus é atestada em toda a Escritura. Os casos em que Deus faz perguntas são atos de adaptação que lhe permitem relacionar-se com os seres humanos por meio do diálogo. Satanás questionou a motivação de Jó para temer a Deus. Ele sugeriu que a dedicação de Jó ao Senhor dependia das circunstâncias da sua vida e da sua prosperidade. A limitação que Deus impôs ao teste de Satanás demonstrava o desejo do Senhor de que Jó fosse um troféu de sua graça, até mesmo em sofrimento. Versículos 13 a 19. Com 4 desastres sucessivos, Satanás destruiu ou eliminou os rebanhos, os servos e os filhos de Jó. Somente os 4 mensageiros sobreviveram. Os sabeus eram do sudoeste da Arábia, enquanto os caldeus eram da região norte do Golfo Pérsico. O fogo do céu provavelmente refere-se a relâmpagos fortes. O grande vento provavelmente referia-se a um tornado. Versículos 20 a 22. Jó ouviu as outras mensagens calmamente, mas ao ouvir sobre a morte de seus filhos, expressou todos os símbolos de luto, mas também adorou a Deus. Em vez de amaldiçoar, bendisse o nome do Senhor Deus. A submissa resposta de Jó refutou as acusações de seu adversário. Até esse ponto, Jó foi o que Deus disse que ele era, um crente verdadeiro com uma fé que não podia ser abalada. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 3 do capítulo 2. O cenário muda novamente para a corte celestial, onde os anjos se apresentavam diante do Senhor, e Satanás também estava presente, tendo de novo rodeado a terra à procura de vítimas às quais atacar. Assumindo a responsabilidade final pelas calamidades contra Jó, o Senhor novamente fixa a atenção de Satanás na integridade e na retidão de Jó em honrar a Deus. Versículos 4 a 6. Satanás responde pedindo permissão para atacar Jó em seu corpo, afirmando que isso revelaria a falta de sinceridade da devoção de Jó a Deus. Satanás, como uma criatura, é limitado. Ele vai somente até onde Deus permite. O maligno não tem livre poder sobre o corpo do homem. Versículos 7 a 10. É incerta a doença de Jó, mas os sintomas eram úlceras purulentas e dolorosas que cobriam o corpo inteiro, pesadelos, crostas de feridas que enegreciam e descascavam, desfiguração e aparência repulsiva, mau hálito, magreza excessiva, febre e dores de dia e de noite. Jó estava sentado em cinzas, em sinal de luto, provavelmente fora dos limites da cidade, e usava o caco de telha para abrir as pústulas das feridas, tentando diminuir a infecção. A esposa de Jó diz a ele para fazer aquilo que Satanás esperava, que ele blasfemasse contra o Senhor. Jó responde à sua esposa com uma repreensão moderada. Ele não presume saber tudo o que se passa em seu coração, mas adverte a esposa contra falar como uma doida. Doida não com o significado de tola ou ridícula, mas de alguém que age rejeitando a Deus ou a sua vontade revelada, assim como em Salmos e Provérbios fala do insensato. Versículos 11 a 13. Elifaz veio de Temã, cidade importante em Edom. Bildade provavelmente veio da tribo de Suá, descendente de Abraão por meio de Quetura, sua segunda esposa. Zofar pode ter vindo do norte da Arábia. Os 3 amigos de Jó reagiram à sua aparência repulsiva com atos simbólicos de profunda lamentação, chorando, rasgando seus mantos, se assentando na terra e lançando pó sobre suas cabeças. Um período de 7 dias era observado em tempos de lamentação pelos mortos. Com o devido decoro, os amigos de Jó permaneceram em silêncio, esperando que Jó falasse primeiro. O protocolo oriental exigia que Jó fosse o primeiro a falar, porque eles estavam agindo como se estivessem de luto. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 10 do capítulo 3.
Jó rompe o silêncio com uma lamentação fortemente emocional. Os 7 dias de silêncio acumularam uma angústia que se transbordou em uma torrente de rebelião contra o dia do seu nascimento. Jó não amaldiçoa a Deus, mas chega ao ponto de questionar a sabedoria divina e dar-lhe a vida. Jó desejou que o dia do seu nascimento e a noite de sua concepção sejam apagados da história. Nos dias de Jó, pessoas eram contratadas para amaldiçoar. Jó queria que os especialistas em maldições chamassem o mitológico monstro do mar, Leviatã, para engolir o dia do seu nascimento. Versículos 11 a 19. Jó descreve a morte como um descanso da labuta da vida, imaginando seu efeito sobre as pessoas em posições altas e baixas na sociedade. Deseja que tivesse se ajuntado com todos aqueles que já estão nesse estado, em vez de ter nascido. Nos versículos 13 a 15, Jó se refere a reis e príncipes que trabalharam para obter riquezas e construir cidades, mas agora permaneciam sem isso na morte. Nos versículos 16 a 19, Jó foca na forma como a morte remove as restrições das posições sociais, dando maior atenção ao pequeno e aos servos, e àqueles que estavam cansados ou presos. Versículos 20 a 26. Jó aparenta ansiar pela morte, que seria melhor do que a condição em que estava vivendo. Não há nenhum indício de que ele desejasse tirar a própria vida, pois não havia nada para detê-lo. Jó ainda confiava na soberana mão de Deus para a questão de sua morte, mas considerou muitas maneiras pelas quais a morte seria uma melhora considerável para aquela situação por causa da dor que sentia. Satanás falou de uma cerca de proteção e bênçãos, enquanto Jó falou dessa cerca como a prisão de um morto-vivo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Jó.